Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Nessa primeira parte da nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar com a correção dos exercícios que ficaram para vocês como tarefa, né? No nosso livro de atividades, na página de número 37. Então, acompanhe a correção na apostila. Então, vocês tinham o exercício de número 29, né, para resolver. E aqui, né, é para vocês encontrar qual que é o valor de x em cada uma das situações. Então, vejam bem, aqui primeiro na questão A, nós temos um ângulo que mede 48 graus, um ângulo que mede 31 graus, né? E eu preciso descobrir qual que é o valor desse ângulo aqui. Então, observando essa figura, eu vejo que essa semirreta ela foi prolongada, né? E aqui eu tenho esse valor de x. E eu vou encontrar qual é esse valor. Então, para eu encontrar qual que é esse valor de x, primeiro eu preciso descobrir quanto mede esse ângulo aqui, né? Então, vejam bem, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela é igual a quanto? 180 graus. Então, para eu descobrir quanto mede esse ângulo aqui, basta eu pegar o 180, subtrair 48 e 31, eu vou ter quanto? 101 graus. Então, quer dizer que aqui, ó, esse ângulo, ele mede 101 graus. Só que não é isso que o exercício está pedindo, né? O exercício pede para calcular qual que é o valor de x. Então, para eu encontrar qual que é o valor de x aqui nessa situação, eu vou observar aqui essa semirreta, eu já vejo que ela é prolongada e eu quero descobrir qual que é esse valor. Então, basta, né, eu pegar 180, porque esse ângulo aqui ele é suplementar, olha só, esse ângulo x com mais o ângulo que está aqui dentro, eles são suplementares, a soma deles é igual a 180. E aí, somando, né, esses dois valores aqui, eu vou ter o valor de x. Então, quer dizer que para eu descobrir quanto mede aqui o x, basta eu pegar 180 menos 101, que é o valor que eu encontrei aqui desse ângulo, né? E aí, 180 menos 101 graus é igual a 79 graus. Então, quer dizer que x mede 79 graus. Aqui na questão B é o mesmo exemplo. Então, vejam bem. Eu preciso encontrar qual que é o valor de x. Só que primeiro eu preciso descobrir quanto mede esse ângulo aqui. Então, eu sei que aqui eu tenho um triângulo, a soma dos ângulos internos dele é igual a 180. Então, para eu descobrir qual que é esse ângulo, eu vou pegar 180, eu vou subtrair 22 e também subtrair aqui esse ângulo de 90 graus. 180 menos 90 menos 22 graus é igual a 68. Então, aqui nesse caso, eu descobri quanto mede esse ângulo aqui, ó, o ângulo interno, né? 68 graus. Mas eu preciso descobrir quanto é o valor de x. E agora, para descobrir qual que é o valor de x, como aqui eu tenho uma reta, né? Ela foi prolongada nesse triângulo. E eu sei que aqui o ângulo x, ele é suplementar a esse ângulo interno que está aqui, que eu descobri que ele mede 68 graus. E agora, para saber qual que é o valor de x, né? Basta eu pegar 180, daqui desse ângulo, 180, e subtrair 68 graus. E aí, 180 menos 68 graus é igual a 112 graus. Então, x é igual a 112 graus. Na questão C. Aqui na questão C, eu tenho um ângulo que mede 52 graus. Tenho aqui o ângulo x, que é o que eu vou descobrir qual que é o valor. E aqui, esse terceiro ângulo, eu não tenho o valor do ângulo interno. Eu tenho somente o valor do ângulo externo, né? Que aqui é 138 graus. Então, primeiramente, eu preciso descobrir quanto que mede esse ângulo interno aqui, ó, né? Então, para eu descobrir, eu já sei que aqui é uma reta e que a soma desses dois ângulos aqui, ela é igual a 180, porque ele dá meia volta. Então, para eu descobrir qual que é esse valor, basta eu pegar 180 e subtrair 138. 180 menos 138 graus é igual a 42 graus. Então, quer dizer que esse ângulo interno aqui, ele mede 42 graus. Agora, eu já consigo descobrir qual que é o valor de x, né? Porque eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela é igual a 180.
Então, eu vou pegar 180 menos 52 menos 42, que é o ângulo que eu descobri aqui, e eu vou ter 86 graus. Então, x é igual a 86 graus. Antes de prosseguir para a próxima questão, eu quero chamar a atenção de vocês aqui o seguinte. Olha só, vejam bem. Vocês conseguiram perceber aqui que 48 mais 31 é a mesma coisa que 79 graus? Olha só, a soma de 48 com 31 é igual a 79 graus, que é o valor de x. Aqui, 90 mais 22 é igual a 112, que também corresponde ao valor aqui desse ângulo externo, x. E aqui na questão C, a mesma coisa, olha só. 52, aqui o valor de x a gente encontrou 86. Então, 52 mais esse valor, ou a soma desses outros dois ângulos aqui, corresponde também a 138 graus, que é o valor do ângulo externo, né, desse triângulo. Então, a seguir, vocês têm uma questão, né, que ele diz o seguinte: que relação que é possível estabelecer entre as medidas de dois ângulos internos de um triângulo e a medida do ângulo externo relativo? Então, olha só, vejam bem, eu percebo aqui que, olha, 90 mais 22 é igual a 112, que é o mesmo valor aqui do ângulo externo, né? Então, quer dizer que a soma das medidas de dois ângulos internos, ela é igual à medida do ângulo externo relativo, né, ao outro ângulo interno. A esse ângulo externo aqui que está relativo ao ângulo interno. E agora nós vamos seguir com a nossa apostila de matemática. Eu vou resolver com vocês alguns exercícios aqui da nossa sessão Hora de Estudo, né? Na página de número 63. Então, nós vamos iniciar com o exercício número 1. Então, aqui em cada item indicado nas imagens, nós temos as posturas corretas e incorretas, né? Então, aqui com o auxílio do transferidor, nós vamos medir os ângulos indicados e vamos registrar aqui nas figuras, né? E depois nós vamos verificar se sua maneira de se posicionar sentado, ela é correta ou não. Então, olha só. Aqui no primeiro ângulo, né, eu vou analisar essa parte aqui que está em vermelho, olha só, que é a posição das pernas. Então, eu vou usar o meu transferidor, né, eu vou alinhar, e aí eu vou estar prolongando aqui. Posso usar a régua, posso usar algum outro material que esteja essa estrutura de reto. E olha só, eu vou ver aqui que o ângulo ele passa de 61, 62 graus. Então, aqui, né, o ângulo é de 62 graus. Aqui, nessa segunda posição, olha só. Então, vamos analisar. Vou posicionar aqui meu transferidor. Vou prolongar. E olha só, aqui eu vou ver que a abertura, ela é igual a 120 graus. Aqui, nesse caso, vou posicionar e alinhar. Olha só, ele passa de 90 graus, 95, 98 graus. Então, aqui nós temos um ângulo de 98 graus. E aqui, por último, então, eu também vou estar aqui prolongando. E eu vou ver que também tem 98 graus. Olha só, aqui a abertura ela é igual, né? As duas medem 98 graus. Mas eu vejo aqui que a posição das pernas estão, né, diferentes. E olha só, aqui está incorreta e aqui é correto. E as duas têm a mesma abertura de ângulo. Aqui no exercício B, né, nós temos essa semirreta AG. Olha, essa semirreta aqui, AG, ela é bissetriz de CAF. Então, ela está dividida esse ângulo aqui ao meio. A AD, ela é a bissetriz, né, do ângulo FAE. Então, a AD está dividindo esse ângulo aqui em dois lados iguais. E também DAE, então aqui DAE, são complementares, né? A soma desses dois ângulos ela é igual a 90 graus.
Então, aqui nós vamos calcular, vamos medir a soma, esses ângulos que nós temos aqui. Então, primeira opção que vocês têm lá é medir o ângulo CAG. Então, olha só, CAG. Eu vou ver quanto, né, que mede esse ângulo aqui. Eu nem preciso, nesse caso, do uso do transferidor, porque eu sei que a AG é a bissetriz desse ângulo aqui. Então, quer dizer que ele está dividido ao meio essa figura. E aqui eu já sei que é 22 graus. Então, se aqui é 22 graus, aqui também vai ser, né? Agora, a medida do ângulo FAE. Então, FAE. Vejam bem, aqui nesse caso, eu vou utilizar o meu transferidor, eu vou posicionar ele, vou alinhar, vou prolongar aqui e eu vou ver que ele mede quanto? 90 graus. Então, a medida de FAE é igual a 90 graus. Agora, a medida de FAD. Então, eu já sei que a AD aqui é a bissetriz do ângulo FAE. Então, quer dizer que ele dividiu, né, esse ângulo aqui ao meio. Então, 90 divididos por 2 é igual a 45. Então, quer dizer que a medida de FAD é igual a 45 graus. Agora eu vou medir o ângulo EAB. Então, olha só, EAB. Quero descobrir quanto mede esse ângulo aqui. Então, olha só, vou posicionar meu transferidor, vou alinhar bem, prolongando aqui, eu vou ver que ele passa do 45, né? Ele chega no 46 graus. Então, a medida de EAB é igual a 46 graus. E agora, a medida de DAB. Então, a medida de DAB. Como eu sei, né, que aqui nesse caso, eu tenho um ângulo de 46 graus, então eu vou utilizar o meu transferidor. Se eu sei que a E não é uma bissetriz, então não tem como eu descobrir sem o transferidor, né? Então, eu vou posicionar aqui bem, vou alinhar. E olha só, eu vejo que ele passa de 90, né? 91 graus. Então, quer dizer que a medida de DAB é igual a 91 graus. E o que nós podemos afirmar, né? Que a semirreta AE, ela é a bissetriz desse ângulo BAD? Sim ou não? Não, né? Por que ela não é? Porque os ângulos BAE e DAE, eles têm medidas diferentes, né? Olha só, 46 graus e 45 graus. Então, quer dizer que eles não são iguais, não estão divididos ao meio. Então, portanto, a E não é a bissetriz do ângulo BAD. Seguindo para o exercício C, então aqui nós temos essa figura, né? E aqui no exercício ele fala que CAG e BAF, eles são congruentes, né? Tem a mesma medida. E ele também diz que EAF, então EAF, ele é um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos fazer as medidas dos ângulos. Então, olha só. Primeiro, vamos começar com a medida do ângulo BAF. Então, olha só. Aqui nesse caso, eu sei, né, que FAE, esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto. Mas não diz que a B é a bissetriz, então não está dividido ao meio. Então, nesse caso, vou usar aqui meu transferidor. Então, eu vou posicionar, vou alinhar bem. Prolongando aqui, eu vou ver que esse ângulo, ele mede 26 graus. Então, a medida de BAF é igual a 26 graus. Agora, a medida de GAH. Né? Eu quero descobrir quanto mede aqui. Então, aqui também vou posicionar o meu transferidor, eu vou alinhar bem, prolongando aqui a reta. Eu vou ver que ele quase chega no 40, né? 38 graus. Então, a medida de GAH é igual a... Vamos para a medida do ângulo BAE. Então, BAE.
Vamos descobrir quanto mede esse ângulo aqui. Então, posicionando o meu transferidor, prolongando aqui, né, a minha semirreta. Então, olha só, eu vou ver que ele passa aqui dos 60 graus, né? 64 graus. Então, quer dizer que o ângulo BAE, né, esse ângulo, ele mede 64 graus. Agora, nós vamos medir o ângulo CAH. Então, CAH, né? Vamos medir esse ângulo aqui. Então, mesmo procedimento, eu vou alinhar aqui, prolongando aqui a minha reta. Então, olha só, eu vou ver, né, que ele também vai medir 64 graus. Então, o ângulo CAH, 64 graus. Agora, vamos medir o ângulo DAC. DAC. Então, olha só, esse ângulo aqui, eu vejo que ele forma um ângulo reto, olha só, DAC. Então, ele mede quanto? 90 graus. Vamos medir agora o ângulo FAD. FAD, né? Esse ângulo aqui. Então, eu vou posicionar meu transferidor, vou alinhar ele, prolongando aqui. Então, olha só, eu vejo que ele passa de 150, 151, 2, 3, 4, 154 graus é a medida do ângulo FAD. E agora, por último, vamos medir o ângulo DAE. Então, olha só, o ângulo DAE. Então, olha só, vamos posicionar o transferidor, vamos alinhar, prolongando aqui a reta. Então, olha só, ele passa dos 115 graus, né? Ele está 116 graus. Então, a medida do ângulo DAE é igual a 116 graus. E aí, nós temos uma questão para responder. Ele diz o seguinte: podemos afirmar que a semirreta AC, ela é a bissetriz do ângulo EAG. Então, olha só, EAG. Eu posso dizer que a semirreta AC, ela está dividindo esse ângulo aqui ao meio? Sim, né? Por quê? Porque os ângulos RAC, né? Então, olha só, o ângulo RAC e também o ângulo CAG, os dois medem 26 graus. Então, por isso, sim. Na questão 3, nós temos a semirreta OC, onde ela é a bissetriz de BOD. Então, quer dizer que essa semirreta ela está dividindo esse ângulo aqui ao meio. E BOD é um ângulo reto. Determine a medida dos ângulos indicados. Então, a primeira medida é a medida do ângulo AOF. Então, olha só, eu vou descobrir qual que é a medida desse ângulo aqui. Então, eu vou posicionar meu transferidor, vou alinhar. Posso usar a régua para prolongar aqui e eu vou ver que esse ângulo, ele mede quanto? 80 graus. Então, a medida do ângulo AOF é igual a 80 graus. Agora, nós vamos medir o ângulo FOE. FOE. Então, mesmo procedimento. Vou posicionar o meu transferidor, vou alinhar bem, prolongando. Então, olha só. Ele vai ser exatamente 100 graus. Então, a medida de FOE é igual a 100 graus. Agora, vamos medir o ângulo COD. COD. Então, olha só, aqui eu não preciso nem usar o transferidor, porque eu já sei que esse ângulo aqui, BOD, ele é um ângulo reto, né? Ou seja, é um ângulo que mede 90 graus. E aí, o exercício mesmo já diz que OC é a bissetriz. Então, divide esse ângulo aqui ao meio. Então, se ele tem 90 graus e essa semirreta está dividindo ao meio, quer dizer que esse ângulo aqui mede 45 e esse outro aqui também. Então, a medida de COD é igual a 45 graus. Agora, nós vamos medir o ângulo DOF. Então, olha só, DOF, esse ângulo.
Então, vou posicionar meu transferidor, vou alinhar, prolongando aqui. Olha só, eu vou ver que esse ângulo, ele mede quanto? 135 graus. Então, a medida de DOF é igual a 135 graus. Agora, vendo quanto mede o ângulo AOB. Então, eu vou posicionar meu transferidor, alinhar bem, prolongando aqui. Então, eu vou ver que ele mede, olha só, 55 graus. Ele está entre os 50 e os 60, bem ao meio. Então, 55 graus. E agora, medindo o ângulo BOE. BOE. Então, aqui, né, eu poderia, sem o transferidor, já calcular, porque eu sei que esse ângulo aqui, o ângulo BOD, ele mede 90 graus. E aqui 35. Então, 90 mais 35 seria 125 graus, né? Mas, para quem tem dificuldade, vocês podem posicionar o transferidor, aí alinhando aqui. Olha só, eu vou ver que ele mede quanto? 125 graus. Então, o ângulo BOE mede 125 graus. Então, sétimo ano, eu resolvi com vocês os exercícios da página do número 63 e agora, como atividade para vocês fazer durante o tempo que sobra da nossa aula, vocês vão fazer os exercícios da hora do estudo, né? Aqui na página de número 64. Então, o exercício de número 4, ele precisa ser feito no caderno, né? E o exercício número 6 também, e o 7, mesma coisa, tá? Então, o exercício 4, 6 e 7, eles devem ser feitos no caderno. Então, não esqueçam da hora de vocês mandar as fotos das atividades, mandem a apostila e também as fotos das atividades que foram feitas no caderno, tá? Esse caderno, né, ele vai ser enviado para correção e também para ser vistado, tá? Quando a gente tiver uma troca de materiais. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na hora de resolver os exercícios, se vocês tiverem alguma dúvida de como resolver, entrem em contato comigo e eu vou estar atendendo vocês.